bem-vindos a essa live. Vamos falar mais um relato de caso, tentando juntar para que vocês, que fizeram todos aqueles que já fazem curso de fisioterapia integrativa. E hoje nós vamos falar então sobre fisioterapia integrativa na prática clínica. Como é que nós podemos juntar as coisas, Então, bem-vindo a todos, Pessoal, vamos lembrar duas coisas. Aquelas pessoas que estão entrando agora, que não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam na página inicial, onde tem uma indicação para que vocês possam baixar, entrarem no link, vão receber não somente nosso material em PDF, bem como os artigos que estão pautando esta discussão desta noite, bem como um e-book que nós estamos fazendo para vocês. Então a equipe está cada vez melhorando para que a gente possa minimizar essa distância entre a minha pessoa e os outros professores de outros países, que vocês terão em breve. Nós vamos começar a projetar os slides para a gente dar início a essa live. Então vamos lá, pessoal, deixa eu projetar. Pessoal, nós vamos falar sobre um caso clínico, que eu atendi aqui nos Estados Unidos. Essa é uma moça de 22 anos e a queixa principal dela, ela veio indicada pelos pais para microfisioterapia e fisioterapia integrativa. Ela praticamente já mora nos Estados Unidos há muito tempo, é considerada praticamente uma americana. A queixa principal dela, ela acorda cansada, com dores na coluna vertebral e na região, especificamente na torácica. E ela é uma pessoa fechada, uma pessoa que está acima do peso. E aí a gente começa na fisioterapia integrativa, a gente começa a nossa anamnese, obviamente. Vamos lembrar que nós somos, antes de tudo, fisioterapeutas, mesmo ela tendo vindo para a microfisioterapia. Então, as questões pertinentes ao passado, as medicações, as cirurgias, que vocês vão ter um norte pautado em cada pergunta. Então, ela falou o seguinte, eu tenho hipotireoidismo, fui medicada, e na hora que você tem um paciente que tem hipotireoidismo, pessoal, o que leva a gente a pensar na fisioterapia integrativa? Nos leva a pensar em pedir ao paciente o teste de temperatura matinal, que tem um nome, não vem ao caso agora, de 5 dias seguidos com um termômetro na boca. Vamos lembrar que o eixo hipotalâmico adrenal pituitário controla a tireoide, Mas dentro da composição do eixo hipotalâmico adrenal pituitário, nós temos a hipófise, mas nós temos o hipotálamo, depois a glândula suprarrenal. Mas o hipotálamo, pessoal, é praticamente ele que controla a tireoide. Então, como o hipotálamo controla fome, sede, libido, sono, temperatura de extremidades, então nada mais correto você pedir um teste de temperatura matinal de 5 dias seguidos, para tentar comprovar realmente esse hipotireoidismo além do quadro clínico. Então, se vocês tiverem somado 5 dias, uma temperatura inferior a 36,5 graus centígrados, nós estamos já num hipotireoidismo subclínico. Vamos lembrar depois, na hora que a gente vai fechar este dia aqui, vamos lembrar que depois nós temos que pensar em devolver para ela os 12 micronutrientes necessários, que são mínimos para uma tireoide funcionar bem. Porque o remédio que ela toma, pessoal, só repõe T4, que não é a forma ativa e não funciona. Tanto que a maioria dos pacientes tem que aumentar a dose. Então é assim que nós vamos dar aula de hoje, tá? Outra coisa muito importante, olha, ela toma contraceptivo desde a primeira menstruação, desde a menarca. E ela, pessoal, notem bem, todas as suas pacientes que tiveram menarca precoce e estão acima do peso, existe uma correlação entre menarca precoce com, normalmente,
um aumento de peso corporal. Então, por exemplo, você vai encontrar sobrepeso e obesidade. Não esqueçam mais disso, tá? Além disso, ela tem muito fluxo e tem cólica. E hoje, o único jeito foi implantar a Mirena de 5 anos, né? Então, você já vai vendo no histórico dela, antes de colocar a mão nessa paciente, que ela tem problemas hormonais e que não são poucos, porque olhando nela ela tem mais pelos, olhando nela ela tem acne, olhando nela ela tem alopécia, olhando nela ela tem cabelos que são oleosos, não é? Que batem certinho, né? O cansaço, a dificuldade de sair da cama, então normalmente aquele frio de manhã, aquela preguiça, além de dormir tarde, né? Vamos lembrar que ela também se queixou de uma cirurgia, né? Ela relatou uma cirurgia de otorrinolaringologia de septo. Então vamos lembrar, olha, além de ela dormir tarde, ela dorme mal. A pessoa que dorme mal, lembrem de todas as minhas lives, a pessoa engorda 30% ao ano, porque não libera os principais hormônios antioxidantes e reparadores, né? E sempre relatou muitas recorrências de infecção urinária. Então tudo isso é o primeiro slide. Então vamos lá, vamos discutir tudo que nós estamos falando ou falamos do primeiro slide. Número 1, menarca precoce com obesidade. Então repetindo, muitos artigos científicos evidenciam e confirmam a relação e também artigos clínicos entre menarca precoce e obesidade, tá claro? Então nós temos que lembrar que nós temos que regular em primeiro lugar os hormônios, né? Ela se queixa de dismenorreia, então toda vez que você tem dismenorreia, TPM, vamos pensar em ovários policísticos. Será que ela tem uma endometriose? Então, segundo a minha formação em medicina natural e naturopatia, nós devemos lembrar que nós temos duas grandes entidades patológicas, né? O nosso corpo obtém energia através da alimentação, ou a alimentação vai ser produzindo colas. Então, normalmente as colas, né? Imagina, você tem corrimento, né? Você tem as cólicas, você tem ovário policístico, você tem cistos no seio, etc. Isso vem de colas. Geralmente as colas, segundo a medicina natural, a obtenção de energia alimentar vem através da glicose por ingestão de carboidratos simples. Ela tem aumento do peso corporal e um perfil lipídico alterado. Principalmente a pessoa que come muito carboidrato simples vai ter dentro do perfil lipídio um aumento da taxa de triglicerídeos. E a segunda entidade patológica, segundo a naturopatia, nós o que produzimos cristais, que são as pedras nos rins, são as pedras de vesícula, são as pedras, os cristais de urato que vão levar, por exemplo, a gota, não é isso? Então vamos lembrar sempre que uma pessoa que tem problema hormonal e que tem tudo isso e ainda come errado, pessoal, vamos pensar sempre, lembra, nos emontórios e na rota das toxinas. Nós vamos voltar a falar sobre isso aí. Então ela cita TPM com oleosidade de cabelos e queda de cabelos, alopécia, né? O exame de alergia, segundo esta paciente, sempre foi positivo. Positivo, ela falou, para pelo de gato, para pelo de cachorro, para um monte de coisa. Então vamos lembrar, uma pessoa que tem alergias, preste atenção e anotem aí, ela tem uma alteração em TH2. TH2 é o terreno praticamente inflamatório ligado à alergia. TH1 é inflamatório, TH2 é alergia. Se a pessoa tem muita alergia, vamos sempre pensar em disbiose, quais são os tipos de intoxicação, e esta menina, ela não pode mais permitir que o seu corpo receba mais toxina, receba mais xenobióticos,
por exemplo, disruptores endócrinos para ela. Então, todo mundo lembra, quem fez o curso de fisioterapia integrativa, que não adianta você fazer micro, você falar, leitura, fazer o que você quiser, se a pessoa continuar intoxicada, comendo errado, tomando todos os suplementos errados e principalmente lavando o seu cabelo, lavando a louça, lavando a sua roupa, né, com todos aqueles produtos que são tóxicos, que vão gerar mais alteração hormonal do que os próprios hormônios. Vamos lembrar que ela tem sinusites frequentes, pessoal, e relatou uma cirurgia de septo no passado. Vamos lembrar que otorrinolaringologia, a parte de vias aéreas superiores, dificulta a respiração e, concomitantemente, vai dificultar o sono. Ela é sedentária, ela sendo sedentária, ela não elimina toxinas. E, principalmente, ela relata uma transpiração noturna da 1 às 4 da manhã. Todas as vezes que vocês encontrarem transpiração noturna, pensem sempre que existe uma alteração do drenador principal, que é o fígado. Então, pessoal, eu acho que vocês vão começando a juntar tudo quando a gente faz uma consulta em fisioterapia. Vamos lembrar então daquilo que eu falei de naturopatia para vocês. Nós devemos lembrar da rota das toxinas. E vocês lembram que as toxinas têm que ser eliminadas por drenadores principais. Nós temos drenadores principais e drenadores secundários. Os dois principais órgãos de drenagem do corpo são intestinos e fígado. Vamos lembrar que nós falamos no slide anterior que nós temos duas famílias, né, que vão, pertinente à intoxicação, gerar tipo de exudatos, que são cristais e que são colas. Então, diante de um corpo que tem inflamação, alergia e vem nos procurar com dores e com queixa, devemos lembrar que o corpo ele vai usar as rotas das toxinas através de uma sobrecarga, utilizando duas portas de urgência. Então, por exemplo, como a alimentação dela, quando eu perguntei, não é? E vocês que fizeram um curso de fisioterapia integrativa, lembram? Nós vamos fazer um recordatório de 24 horas, que é o que a gente faz na nutrição. E aí a pessoa vai escrever aquilo que ela come mais, num dia qualquer de semana. Então, ela tem o quê? Todas as mucosas dela sobrecarregadas por excesso de carboidratos simples, que vão gerar pão, massa, doce, chocolate, açúcar e gordura ruim. A pele, como ela tem muita acne, ela vai estar sempre ligada a um defeito de metabolismo de ácidos, né? E neste caso, pessoal, intestino e fígado, se não metabolizarem corretamente, quebrando aquilo que é lipídico para aquilo que é hidrossolúvel, não vai haver eliminação dos ácidos pesados pelos rins. Então, se os rins dela não estiverem trabalhando bem, não vai eliminar o metabolismo ácido, se ela continuar comendo tudo que é ácido, e aí então vai sobrecarregar, além de tudo, pulmões, né, que vai ter problema na troca gasosa com gás carbônico, e normalmente ela vai ter problema, principalmente à noite, né, na evaporação através da pele e naquelas, entre aspas, febres de madrugada, tá? Então vamos lembrar como que o corpo funciona para eliminar, né, estas excreções. Então nós chamamos de derivações ou emunctórios em português. Então os dejetos vão, através do corpo, utilizar áreas excretórias principais. Então quais são as áreas excretoras principais para eliminar as colas, que é a alimentação desta menina? Nós precisamos potencializar fígado, vesícula biliar, os intestinos e as glândulas sebáceas. Se a pessoa ela tem muito problema com cristais, como é o meu caso, produzir muito cristal, quer dizer, foi operado 5 vezes de problema de cálculo renal, ou então eu já tirei a vesícula, nesse caso eu sou mais cristal, eu preciso potencializar rins, bexiga, fígado e glândulas sudoríparas, né? Então, nós devemos lembrar que nós temos áreas excretórias principais e áreas excretórias secundárias. Então, nós temos que potencializar, número 1, as áreas excretórias principais, que são essas, no caso
dela as colas, mas ela também precisa muito o quê? Das vias respiratórias, por isso que ela sempre se queixa de problema de via aérea superior. E lembro, ela tinha um fluxo intenso de sangue, e muita gente pensa, isso é ruim. Claro, para a mulher é péssimo, mas era a única maneira que o corpo, já que as áreas excretórias principais estavam entupidas, estavam diminuídas na sua capacidade de o quê? De drenação, né? Ela utilizava mucosa uterina, por isso que muitas pessoas, muitas mulheres têm então um fluxo grande de 5, 7 dias e um fluxo enorme, que é a maneira com que o útero vai ser então excretado, jogando sangue ruim. Bom, vamos lá. Ela tem, essa menina, a obtenção de energia dela é através da ingestão de carboidratos, não é isso, pessoal? Então vamos lembrar, se ela come só carboidrato, ainda ela come muito ruim, né? E come muito rápido, ela estimula o quê? Produção de insulina. Quando você produz mais insulina, você vai ter maior produção e vai ter o quê? Mais açúcar e vai ter retenção de gordura. Isso vai levar automaticamente uma redução da capacidade de queimar essa gordura porque você normalmente vai aumentar uma enzima chamada lipoproteína lipase, né, que vai levar mais gordura para o interior das células. Bom, nós que temos que fazer é eliminar isto e propor para que ela procure um nutricionista ou uma nutricionista funcional, né? E nós, como fisioterapeutas, no mínimo, vamos falar, olha, você usa a obtenção sua de energia, né? E esta obtenção de energia sua é feita através de carboidratos simples. Então você come muita massa, pão, doce, chocolate, açúcar mesmo, né? Isso aí vai fazer com que a sua energia, o seu cérebro vai sempre funcionar com energia através do açúcar, né? E o que nós vamos propor para você? Você vai tentar mudar a sua dieta. O que eu costumo ensinar, que eu aprendi com o Murilo Pereira, que é um dos maiores nutricionistas para mim, né, sobre modulação intestinal, é modular o intestino durante 18 dias. É isso que nós ensinamos para o primeiro grupo de fisioterapia integrativa, é isso que nós vamos ensinar para o segundo grupo de fisioterapia integrativa. Quando você faz isso, você praticamente vai reduzir a dieta de carboidrato a uma dieta pobre de carboidrato, não é isso? Você vai aumentar fibras solúveis e insolúveis que vão dar mais saciedade, vão trabalhar melhor os seus intestinos e através de ácidos graxos, né, de cadeia curta, né, e vocês vão ver que eles vão, além de saciar, eles vão alimentar as bactérias boas. Então vamos seguir neste slide agora. Então uma dieta pobre, né, em carboidrato, né, e mínima em proteína animal, pessoal, mas rica em lipídios bons através de fibras vegetais, vai estimular o corpo a usar a gordura como combustível em vez do açúcar, em vez da glicose. Com isso, você vai mudar o seu combustível e vai forçar o seu corpo a usar substâncias especializadas chamadas de cetonas, né? Corpos cetônicos para obtenção de energia. Então, uma dieta cetogênica, pessoal, a mais ou menos 80%, 90% das calorias, vai obter a partir das gorduras e o restante de carboidratos fibrosos, que são frutas, vegetais in natura e proteínas de alta qualidade. É isso que vocês devem entender, né? E isso vai fazer o que, pessoal? Na ausência de carboidrato, esses corpos cetônicos vão fazer com que o fígado, né, obtenha energia e o cérebro precisa de muito pouco, né? Ele precisa de obtenção de o quê? De uma dieta cetônica. Isso é feito através dos primeiros dias de modulação intestinal. Então, na verdade, o que vocês vão fazer é dar um choque no organismo. Como eu falei para vocês, nos 3 primeiros dias é bastante difícil, depois dos últimos 15 dias, muitas pessoas já perdem, já eliminam muito peso nesses 18 dias, né? Mas isso foi estudado pelo Murilo Pereira, nos ensinou, e tem muitos fisioterapeutas fazendo o curso dele, muito legal, eu indico para vocês, né? Sem dúvida nenhuma. Ele, mais uma vez, repetindo, é um dos profissionais mais gabaritados dentro da nutrição, né, superando inclusive, né, toda a parte médica, para que a gente possa entender que foi montado cientificamente e depois clinicamente, tá?
Então, nós vamos dar muitas fibras, como eu estou mostrando nesse slide para vocês, ó, fibras na dieta. Então, vamos lembrar que nós temos fibras solúveis, depois eu não vou discursar aqui, né? Nós temos fibras insolúveis, que são essa aqui, e ambas fibras vão alimentar bactérias boas, mas vão principalmente, as solúveis, reduzir o colesterol. E nos intestinos vão reduzir também os níveis séricos de estrogênio, pessoal. Por isso que a gente vai mexer na dieta, porque ela tem uma alteração hormonal. Ela tendo uma alteração hormonal, ela precisa mudar os seus hábitos de vida, não é isso? Então, por exemplo, nós vamos indicar, observando a tabela de evolução de enfermidades, pessoal. Então aí começa a adoção. Então, depois que eu fiz a micro, pessoal, na hora que eu venho no corpo, tudo aquilo que sai nos 32 estágios corporais, eu anoto. Se sai muito via 2, que é intestino grosso, via 6, intestino delgado, sai muito pulmão, sai muito via 1, que são vasos, mas também a pele, enfim, você anota e em cima desta evolução do seu prontuário depois da micro, é aquilo que eu vou perguntar ainda mais para ela. Isso enriquece o seu tratamento e faz com que você tenha então muito mais argumentos para depois poder trabalhar com ela, né? E você depois poder indicar isto para o seu paciente. Então, aqui eu começo olhando a tabela de evolução de enfermidade e nós vamos propor então uma desintoxicação, porque esta menina, vocês lembram, quem é que filtra e limpa todos os hormônios possíveis, né? Principal órgão são intestinos, número 1, que você tem 80% da sua imunidade, toda a produção de todos os neurotransmissores, os hormônios. Agora, os hormônios são filtrados no fígado. Vamos lembrar que o fígado ele filtra 1 litro de sangue por minuto, né? Então, na tabela de evolução da enfermidade, como ela não está muito em patologias, mas ela já teve uma fase de deposição, vamos falar um pouquinho aqui para que vocês que não fazem o curso, então aqueles que estão fazendo para relembrar, como é que eu vou então indicar esses medicamentos, tá? Bom, eu preciso indicar algo que detoxifique ela muito mais rápido do que a alimentação. Aí entra a grande vantagem de sermos fisioterapeutas e podermos indicar isso aí para vocês. Então vamos lá, pessoal, para que eu possa indicar, veja bem, potencialização de fígado, eu vou usar então o Nux vomica, né? Eu vou estimular, por exemplo, os rins, eu vou usar o Berberis Romacor. Eu vou estimular a linfa, eu vou estimular linfomiosote, né? Que vai estimular também a parte respiratória. O Nux vomica, ele estimula os intestinos e o fígado, pessoal. O Berberis estimula o fígado e os rins. E o linfomiosote vai pegar tudo aquilo que é sujeira e vai drenar pela linfa, que é o rio que você deságua, né? Para que caia na corrente sanguínea e saia do corpo, né? Mas para isso, pessoal, por que eu falei que esta paciente está na fase de deposição? Então nós vamos falar algumas fases para vocês entenderem. Segundo o conceito da homotoxicologia, nós temos então 6, né, praticamente fases, né? Dessas fases, né, a primeira fase humoral, dividida em excreção e inflamação, o que acontece no corpo? Ó, o corpo vai lutar contra as toxinas, então nesse caso ele vai providenciar possíveis ou vai adotar possíveis estratégias para que ele então estimule a limpeza através de uma eliminação ou uma exoneração. Tanto que depois que você faz uma microfisioterapia, o corpo ele adquire energia para lutar contra aquilo que é intoxicador, né? E pode ser o quê? A nível tóxico mesmo, a nível químico, a nível físico ou a nível emocional. Isso a gente chama o processo de eliminação daquilo que está parado no corpo e nos fazendo mal, chamamos de processo de exoneração. Nesta fase de excreção, o corpo apresenta poucos sintomas ou então sintomas muito fracos, né? Nós chamamos isso em naturopatia de processos latentes. E vocês vão encontrar isso aí muito, né? Dentro da própria microfisioterapia. Vamos lembrar que toda a sua toxina não atingiu células, pessoal. Segunda fase é a fase de inflamação. De novo, o corpo está promovendo inflamação para lutar contra as toxinas.
Nesse caso, ainda o corpo tem forças que são boas para desintoxicar espontaneamente, mas existe já um comprometimento estrutural. Você começa a ter alergia, você começa a ter ramelas demais nos seus olhos, começa a ter muita cera no ouvido, você começa a ter os pigarros, você começa a ter corrimentos. São sintomas que são chamados latentes ou funcionais. Isso não são doenças. Você começa a reclamar que não dorme bem, que você acorda cansado. Então lembra, vocês estão em uma fase de disfunção e não de doença. Então normalmente até a fase de inflamação existe uma tendência natural a que haja recuperação. Coloquei aqui como fisioterapeuta que introduziu a osteopatia no Brasil, não é? Na década de 80. Se você tiver problemas mecânicos, que a queixa dela é coluna, então além de tudo isso que eu estou falando, você também tem que dar a ela opções para liberar os problemas mecânicos. Senão é a mesma coisa, galhos de árvore que vão cair no seu rio, vão impedir que o curso normal daquele rio, a nível líquido, ele possa ser normal. Você tem que tirar aqueles galhos de árvore para que tudo possa sair. E é por isso que a gente usa técnicas manuais. Seja com importa qual técnica. Eu gosto muito de utilizar a prática neurosensorial, a PNS, gosto de utilizar muito a dermoneuromodulação, gosto de utilizar muito a terapia manual, gosto de utilizar muito a própria osteopatia, óbvio, e é por isso que qual é o empecilho a você só dar coisas para as pessoas mudarem a alimentação ou as pessoas tomarem suplementos, ou mesmo a homotoxicologia, ela é homeopatia, não é, pessoal? Qual é a desvantagem? É que se você tem um bloqueio num vaso, você tem um bloqueio numa articulação, você tem um bloqueio principalmente na matriz extracelular, que são as fáscias, o seu rio está impedido, as comportas estão fechadas. Então veja bem, nessa fase de excreção que nós começamos a falar para vocês agora, quais são os nossos objetivos e as nossas opções terapêuticas? Nós vamos ter que dar algo para drenar e desintoxicar. Então vocês que estão me acompanhando na aula vão anotar aí. O que nós vamos usar aqui? No caso dela, que está no início da patologia, dentro da tabela de evolução de enfermidades, está então até a terceira, que chama deposição, não é? Então nós podemos acelerar os processos biológicos e principalmente reduzir a probabilidade de recidivas de doenças através da drenagem e desintoxicação. Todo mundo entendeu até agora? Tá? Então isso é importante. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso primeiro modulando o intestino, mudando a alimentação e principalmente entrando com o trio, que nós acabamos de mostrar aqui. Nux vomica vai estimular intestinos e fígado, berberis vai estimular fígado e rins, linfomiosótio vai estimular pulmões, pele e toda a linfa para drenar todos os excrementos. Como é que nós vamos utilizar isto? Nós vamos pingar praticamente 30 gotas de cada um em 1,5 litro de água e vamos tomando isto todos os dias. Vamos usar então 2 tubinhos de cada e que vão durar normalmente perto de uns 60 dias, tá claro? Bom, na fase de inflamação, porque ela está inflamada, lembram? Pessoal, ela tem sudorese noturna, ela tem dores articulares, então ela tem inflamação. O que nós vamos fazer? Olha só o que eu coloquei para vocês. É necessário para combatermos a inflamação, nós não pensarmos só em anti-inflamatório, mas sim em imunomodular. Então, todos os pacientes de vocês que estão em estados moderados e agudos, como esta minha paciente, onde você pode optar pela drenagem e desintoxicação se você quiser, porque isso é opcional, mas serão obrigatórios caso sejam recidivas.
E ela vive tendo sinusite, renite, dor, ela vive sempre relatando recidivas. Então, pulo do gato da omotoxicologia. Se os seus pacientes, eles têm recidivas, relatam, puxa, melhora a minha gripe, mas depois volta a cair minha imunidade. Eu tenho dor de cabeça, mas eu tenho dor de cabeça todo dia, melhora um pouco, depois volta. Eu durmo bem um dia, depois outro dia não volto a dormir. Quer dizer, tem recidiva, é obrigatório vocês começarem pela drenagem e desintoxicação, tá claro? Além da drenagem e desintoxicação, eu sugiro que vocês prescrevam, todos os medicamentos imunomodulatórios, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre a fase que ela está, é a fase de deposição. Ela começa a ganhar peso, ela começa a dormir mal, ela já explodiu a tireoide, significa que essas toxinas, pessoal, já estão entrando na matriz extracelular. Então é a dificuldade do organismo em excretar toxinas. Existe uma falha da ativação inflamatória, ela está suprimida o quê? Por medicamentos que ela está tomando ou pela poluição que ela está tendo, Então os mecanismos de excreção estão hipofuncionais, vamos lembrar, ela está em hipotireoidismo, ou então as cargas tóxicas estavam muito elevadas. Não quero nem discutir, pessoal, sempre as cargas estão tóxicas se você se alimenta mal, ela é sedentária, não elimina nada porque ela não transpira, depois ela fica sentada muito tempo porque ela faz medicina aqui nos Estados Unidos, Ela é uma pessoa que é mais burocrática, sempre foi acima do peso com alterações hormonais. Então, o que acontece, pessoal, é uma fase muito perigosa porque ela está no limite. Até aqui, pessoal, a fase de deposição, o corpo consegue lutar e tentar automaticamente e voluntariamente jogar para fora, mas no dela já não está conseguindo. E aí começa o quê? Aquelas toxinas impregnarem e entrarem dentro das células. E nesse caso, as homotoxinas impregnam a matriz extracelular. E aí tem o quê? Facilidade de penetração de vírus ou outro micro-organismo. Então, neste caso, ela pode ter asma, migrana, úlcera gástrica, tudo aquilo que ela estava começando a ter. Então, o que eu queria que vocês gravassem, pessoal? Dentro da homotoxicologia, nós temos 6 colunas. Então, a primeira coluna é excreção, a segunda ela é inflamação, a terceira é deposição. Então, até a deposição, poucos são os sintomas, mas ela já tem sintoma patológico. Então, todos os seus pacientes que já têm patologia, diagnóstico médico, que fez exame, que deu positivo, pessoal, nós não estamos falando agora mais de doença funcional, nós estamos falando de doença instalada. E doença instalada está na fase de impregnação. Então nós temos que correr, porque depois da impregnação nós vamos entrar para as 2 fases que entram em metaplasia e até o câncer, que é displasia. Então não é brincadeira. Nós da área da saúde, principalmente isso que eu ensino dentro do curso de fisioterapia integrativa, com 32 anos de experiência, é que a gente então tenta reverter, porque tudo isso é possível reverter, mas tem que escolher certinho os medicamentos. É por isso que eu prefiro entrar com toxicologia, no caso dela, entrar dentro de um controle. Primeiro vamos limpar a água do aquário, vamos limpar o peixinho, para depois começar a colocar suplemento. Isso é o pulo do gato do curso de fisioterapia integrativa. Nunca pensem que vocês estão entrando no curso de fisioterapia integrativa para aprender a prescrever, como agora é lei, o fisioterapeuta pode prescrever suplemento. Não, você não pode dar suplemento, você não pode dar alimento dentro de uma água que está turva, poluída e o peixinho está poluído. Não, você tem que falar assim, agora você vai ter que lavar suas roupas com produtos naturais, você vai ter que lavar seu cabelo com os produtos naturais, você vai passar creme com produto natural, você vai comer mais natural, você vai mudar, é sua opção. Se você fizer isso, você limpa a água do aquário e você interrompe a entrada dessas toxinas. E nós vamos te dar um monte de medicamento para tirar as toxinas que estão impregnadas dentro das suas células, da matriz extracelular. O que significa matriz extracelular, pessoal? Significa tecido conjuntivo, ele que trafega a maior velocidade de condução de impulsos nervosos dentro e onde você tem o que? Tecido conjuntivo é onde você reveste todos os órgãos, então nós temos que limpá-los. Até agora, não sei se fui claro, mas é isso que a gente faz, tá? Vamos voltar para a aula para vocês entenderem no slide aqui, ó. Bom, nessa fase de deposição, pessoal, é obrigatório a gente drenar e desintoxicar. Então, vê se ficou claro o que eu estou resumindo para vocês aqui, ó.
Então, se o processo de evolução para uma saúde induz uma resposta inflamatória intensa, o ideal seria associar imunomodulação. Então, o que eu queria que vocês gravassem, pessoal? Número 1, vamos dar medicamentos que são obrigatórios porque ela relata muita recidiva. Então, nós vamos dar medicamentos onotoxicológicos que são para drenar e desintoxicar. Então, linfomiosote, nós vamos utilizar o Lux vomica, Romacore, e vamos utilizar o Berberis. Bom, mas ela está inflamada, então o que eu tenho que dar? Um anti-inflamatório? Qual que é o maior imunomodulador que nós temos? O Traumel. O Traumel que todo mundo pensa, tem arnica montana, mais 30 medicamentos e tal. Não, ele é um imunomodulador. Então eu vou entrar com o Traumel, que é imunomodulador, e eu falei para vocês, o que ela tem mais? Inflamação, então é TH1, e eu vou mostrar quais são as patologias. É inflamatório. E ela tem o quê? Ela tem alergia, TH2, então eu tenho que mostrar um medicamento que eu vou mostrar para vocês, que é o Engistol, que ele tem sublingual também, que vocês vão imunomodular. Traumel, vamos lembrar, ele é vagotônico, o linfomiosote que você colocou no trio detox, ele é simpático-tônico, então você equilibra o sistema nervoso autônomo, que controla, pessoal, junto com o eixo hipotalâmico adrenal, pituitária, controla a tireoide, controla os intestinos, controla tudo, inclusive a suprarrenal, que a pessoa vai acalmar, não é isso? E você dá o Engistol para regular TH2, tá claro? Então isso é muito importante vocês gravarem nesta aula aqui, tá? Então vamos lembrar que o fígado, ele é um potente desintoxicador. E aí, pessoal, nós podemos, então, ela tem esteatose não alcoólica. Então, o que eu tenho como protocolo para uma pessoa que tem esteatose não alcoólica? Ômega 3 com EPA mais alto, né, preferencialmente somando uns 900 miligramas, nós vamos tomar 2 a 4 gramas por dia na alimentação. Ela, pessoal, está sem energia, ela precisa de aumentar as suas mitocôndrias para dar um up na vida dela, mesmo porque ela tem hipotireoidismo. Vamos entrar com coenzima Q10 ou o biquinol de 100 a 300 miligramas. Com ela eu entrei com 200 miligramas, uma tomada de manhã e uma tomada depois do almoço. Vocês estão entendendo, né? Ela tem gordura no fígado e o fígado não funciona. Não filtra os hormônios, não limpa o excesso de hormônios que ela obtém usando só produtos, né, ruins e alimentação péssima, e você precisa diminuir a inflamação. Então eu entro com ômega 3, com mais EPA, que é mais anti-inflamatório, e entro com coenzima Q10 para aumentar a potencialização da drenagem de gordura do fígado e o aumento mitocôndria, então quer dizer, é como se fosse um antidepressivo, tá? Isso é o quê? Eu entro nos ciclos das resolvinas e das protectinas e das maresinas. E isso aqui, então, com um bom ácidos graxos, eu consigo regular, tá? Então, vamos lá. Eu trato uma doença crônica do fígado, regulando com pré e probióticos os intestinos. Então, eu coloquei até em vermelho aqui para vocês. A perturbação das bactérias do intestino pode levar à deficiência da parte imunológica, predispondo ao desenvolvimento de doenças imunológicas, tá? Então vamos lembrar que o fígado é um dos principais órgãos de drenagem, é ele que vai desintoxicar as suas vísceras, a parte glandular, coordenar e metabolizar hormônios e eliminar a toxina. E no plano miofascial eu vou trabalhar a parte de terapia manual que a gente ensina no curso, tá? Eu entrei com pré e probióticos, com mudança alimentar, com fibra, vocês lembram, para modular a mucosa intestinal, porque são nos intestinos que eu produzo as enzimas e os hormônios de células de defesa. É lá que eu produzo todos os meus neurotransmissores, vou ter absorção de vitaminas e minerais, e eles vão combater a todos os metais tóxicos e tudo aquilo que é macromolécula proteica, que são alergogênicas, que vão perturbar o meu organismo. Depois vocês vão ler com muita calma esses slides, tá? Então, veja bem, ela tem muito o quê? Psicose devido à esteatose, pessoal. Principalmente se vocês tiverem pacientes pós-hepatite C, vocês vão começar a tratar de pacientes que começam a ter psicose, pessoal. E não tem nada a ver com a parte psiquiátrica e nem psicológica. E ela tem muita fadiga, ela acorda muito cansada, tá? Então, isso é devido à esteatose. Eu sugiro vocês procurarem, pessoal, um medicamento chamado Epar Compositum.
O Hepar Compósito, pessoal, normalmente ele vem em ampola e você, como ele não tem álcool, ele pode ser diluído em água e depois você pode tomar, né, ele ou então inalar. Vamos lembrar que pelo pulmão, né, já que a gente não pode fazer injetável. Agora, se você tem um farmacêutico trabalhando com você, você pede uma ampola por semana. Ela ajuda muito em desintoxicar o fígado através de patologias agudas. Vão proteger os órgãos, né, na parte aguda ou crônica, e vão estimular regenerando os órgãos, né? E se a gente não conseguir tudo isso só com o Traumel, como eu falei para vocês, que é um grande modulador anti-inflamatório, melhora a respiração e é vagotônico, eu posso usar para regenerar as dores articulares dela o ZEL. Então vocês viram quanta coisa natural que dá para entrar barato e sem contraindicação. E vamos lembrar então, ó, se você tem que perguntar para o seu paciente se ele está tendo urina escura e como é que as fezes estão, se as fezes estiverem claras, ou então depois de hepatites medicamentosas, sempre eu vou entrar com Hepar Compósito, tá? Então vamos lembrar daquilo que eu falei para vocês de TH1 e TH2? Então quando a gente fala TH1 e TH2, nós damos alusão aos estudos de imunologia. Então patologias pertinentes ao TH1, só guardem assim, pessoal, TH1 são células imunológicas que ajudam nas respostas por imunidade celular, né? E que vão combater o que? Os fungos, as células tumorais. Lembra? Ela tinha muita infecção urinária. Então toda vez que a gente fala inflamação crônica, TH1, quais são as patologias que são oriundas de um desequilíbrio da parte inflamatória de TH1? Artrite reumatoide, esclerose múltipla, inflamação crônica recorrente, miocardiopatias, doença de Crohn, etc. Então vamos lembrar disso tudo, né? Então lembra como é que eu regulo TH1? Eu vou entrar com Traumel e vou entrar, se for crônico, através do ZEL, tá? E como é que como eu falei para vocês, eu sugiro a gente entrar regulando TH2? Eu vou regular fortemente TH2, né, através do Engistol, né, e neste caso eu vou controlar o terreno alérgico. Então, alergia é TH2 e inflamação é TH1. Quando eu entro com TH2, pessoal, com Engistol, eu melhoro, regulo toda a parte de anticorpos, eu melhoro tudo que é fungo, infecção intestinal, sistêmica persistente, alergia, né? Então eu vou o quê? Vou eliminar as rinites alérgicas, lembra que ela tinha essa queixa? Os eczemas, as disfunções da imunidade celular, a micose crônica, a síndrome da fadiga crônica, o câncer e o AIDS, a AIDS avançado, né? Então aqui, pessoal, quando a gente começa a falar para vocês sobre TH1 e TH2, é importante vocês lembrarem que, por que eu estou falando isso? Porque ela está na fase de deposição, lembra? Primeira excreção, segunda fase inflamação, terceira fase ela está deposição e depois ela está em impregnação. Como ela já está em impregnação, eu sou obrigado, por ela ter recidiva, a entrar com kit detox associado ao controle inflamatório. Então também eu sou obrigado a entrar logo de cara com um Traumel para controlar TH1, não é? Que é o terreno inflamatório. Não é? E se eu não controlar, vai virar crônico, e eu sou obrigado, por ela ter renite, sinusite, um monte de alergia, eu sou obrigado a dar Engistol sublingual, né? Para que ela possa regular aquilo que é alérgico. E isso tem nas farmácias todas do Brasil. Tá? Isso não é coisa aqui dos Estados Unidos ou da Europa. Tem no Brasil isso que eu estou mostrando para vocês. Agora, quais são mais as vantagens do Engistol? Olha só para vocês. Ele é um antivirítico, né? Um antivirótico. Então, olha só. O Engistol, pessoal, ele ativa o sistema de defesa inespecífico, principalmente em casos de gripes, de infecção com febre, enfermidades virais em geral, né? Ele é um imunoestimulante antiviral, age reduzindo a duração e intensidade dos sintomas virais, principalmente das vias aéreas, recuperação mais rápida. Então esse para quem está muito gripado, né, que a gente indica o oscilococcinum, nós também indicamos o próprio Engistol, né? E vamos lembrar,
pessoal, quando eu mudei, né, a alimentação dela lá atrás, lembra dos corpos cetônicos? Eu potencializo a energia através dos corpos cetônicos, né, e vou aumentar o número de mitocôndrias. O fato, pessoal, de eu só ter mudado a alimentação dela lá atrás, ó, eu faço com que o hipocampo dela vá melhorar, então, a energia, porque eu melhoro a mitocôndria e coloquei coenzima Q10, lembra? Coenzima Q10 dá um up lascado, né, para a pessoa, né, sair disso aí, não é? Vocês estão perguntando de pneumonia recorrente? Mesma coisa, é o mesmo procedimento. Eu tenho que interromper, lembrar que o pulmão é o quarto órgão de drenação. Primeiro você tem que limpar o intestino, você tem que depois potencializar fígado e potencializar rim para o pulmão melhorar, tá? E neste caso, quando eu mexo dentro dos corpos cetônicos, pessoal, ó, eu vou auxiliar o hipocampo, vou melhorar a memória e vou regularizar a parte de glicose, né? E que eu evito, no caso dela, uma síndrome metabólica para que ela evolua, por exemplo, uma diabetes tipo 2, tá? Ela lembra, pessoal, ela dorme muito mal. Ela dorme muito mal. Então eu tenho que corrigir o sono. Se ela dorme tarde, eu tenho que pedir para ela dormir mais cedo, explicar para ela por quê. Para vocês entenderem, pessoal, o que eu tenho feito. Tomara que vocês levem isso na parte de consideração. Eu crio grupos de WhatsApp. Como essa menina eu vou atender agora no sábado, eu atendi primeiro o pai, a mãe veio junto com uma doença muito grave e ele está bem melhor, só com a micro e essa correção com fisioterapia integrativa, né? Então é uma pessoa de São Paulo que vem para cá e fica aqui um tempo. E atendi ela, vou atender os outros 2 filhos. Então foi criado um grupo de WhatsApp. Neste grupo eu alimento com todos os artigos, porque como ela faz medicina, os outros irmãos também, né, são da área médica e tal. Então eu coloco os artigos científicos para garantir que aquilo que eu estou falando tem um embasamento, não é isso? E um embasamento clínico, e a pessoa vai interpretando aquilo, ela vai entendendo. Então eu passei artigos de disruptores endócrinos. Você não pode mais. Aqui vai no Whole Foods, vai nesses supermercados aí nos Estados Unidos, você compra produtos baratos, né, que são não tóxicos, né? E no Brasil tem um monte, tem mais que aqui, tá? Bom, então eu vou corrigir o sono, vou tirar a intoxicação. Então vamos lá, no sono, pessoal, o que eu sugiro, né, para ela, como eu preparei aqui para vocês, ó. Ela tem que corrigir o horário, né? Alimentos que geram, então, triptofano, porque então ela vai comer, pessoal, à noite, alimentos que vão aumentar o triptofano. Aumentando o triptofano junto com o complexo B, senão não aumenta, eu vou produzir mais serotonina, quer dizer, eu vou dormir mais saciado, vai ser praticamente depressivo. E isso eu faço indicando a nossa marca, que também já tem no Brasil, não é? Estamos lutando para regulá-la mediante a Anvisa, algo nada fácil, né? Suplementação de blend de sono, esta marca é nossa, é do Instituto Salgado. Nós criamos uma empresa aqui junto com um sócio meu, o Francisco, né? Natural Quanta, né? A gente compra pela Amazon aqui nos Estados Unidos, que tem tudo aquilo que é estudado para levar um sono profundo. Então nós temos lá 7, 8 tipos de suplemento dentro, né? Então esses alimentos vão melhorar também o meu sono. Vou indicar o capacete de LED e alguns exercícios de Samadeva, igual nós ensinamos dentro do curso de fisioterapia integrativa. E isso faz com que nós tenhamos, então, um sono mais profundo. Vou pedir, já que ela tem tanto rinite e sinusite, né, ela foi operada do septo, lembra, pessoal? Eu uso de spray antialérgico, né, da Hell, que também tem no Brasil. E vou fazer terapia manual para cervical e craniano, né? Vou liberar o nervo frênico e vamos estimular o nervo vago, tá? Então, para lembrar do sono, pessoal, eu perguntei para ela, você sonha? Ela falou assim, puxa, eu não sonho. Então vamos lembrar, se ela não sonha, pessoal, ela não entra em ondas delta. Vamos lembrar que nós temos 5 estágios de sono.
E normalmente o sono e os sonhos acontecem aqui, ó, né, no estágio 5. Significa que ela não entra no estágio 5. Então, praticamente, ela não libera os hormônios que são antioxidantes, e é por isso que eu indiquei, pessoal, o capacete, né, já que eu tenho aqui, né, os exercícios que são de Samadeva para que ela durma melhor, exercícios respiratórios de tranquilização, né, e vou utilizar vários outros tipos de recurso, tá? Então, por exemplo, pessoal, nós temos estudado aqui nos Estados Unidos, pessoal, um óculos, né? E a gente tem discutido isso com a Carolina do Norte, né? E a Carolina do Norte, ela tem feito, né, um equipamento só para estimular o sono. Por exemplo, esse aqui é um equipamento, pessoal, vou colocar aqui para vocês verem, ó. É um equipamento que é específico, foi estudado na universidade, duas universidades grandes da Austrália, só com PhD, né? Então, esse tipo de luz, pessoal, ó, eles vão trabalhar ondas cerebrais, né? E é um capacete que quem me apresentou foi o Marco Antônio lá, da Bahia. Nós fomos atrás e vimos então que tem grande correlação com aquilo que a gente estuda no cérebro, né? Então, só para vocês verem, são recursos que são gratuitos, que são fotônicos e que vão fazer com que a gente produza, então, melatonina. Vamos lembrar, o capacete vermelho que nós estudamos, né, justamente pelo convite que eu recebi de Harvard aqui, ele libera óxido nítrico, flexibiliza os vasos sanguíneos e vão liberar mais melatonina. Então, isso aqui é uma outra coisa que nós começamos a estudar e que nós vamos trazer para vocês em breve, né, porque são coisas científicas, mas também que são coisas clínicas, né, que nós estamos desenvolvendo. Então, tudo isso para eles aqui é fácil, custa $200 e poucos esse óculos, né? Então, nós vamos, né, usar isso aí sem problema nenhum. Vamos lembrar que isso é uma luz verde em comprimento que varia no azul, não faz mal nenhum para os olhos, tá bom? Então, só para vocês entenderem, vamos voltar lá para o slide. Então, este capacete, né, que vocês têm aí no Brasil, que a gente mostra, que é o Capelux, nos orgulhamos muito, foi muito tempo estudado, é a luz vermelha, lembra? Libera óxido nítrico, vai liberar melatonina, e de preferência, que hora que vocês vão indicar? Vai usar entre 20 e 22 horas. Muitos alunos compraram, pessoal. E muitos alunos, principalmente osteopatas, têm utilizado e têm me dado relato. E eu peço para vocês que estão me escutando, se vocês compraram, comece a anotar cada paciente. Todos os pacientes dessas pessoas, depois de 20 dias, 21 dias, né, começam a melhorar o sono. Então, tudo isso é estudado, né, pessoal? Então, são opções para nós da fisioterapia, tá claro? Então, ó, esse Euphorbium que eu indiquei para ela, pessoal, para que serve? Ó, rinite de origem diversa, mas principalmente viral, bacteriana e alérgica. Isso tem no Brasil, pessoal, tá vendo? Está escrito em português, ó. Então é para rinite seca, para facilitar e lubrificar em caso de rinite, sinusites, excesso de ar-condicionado, secura, né? Então você pode usar no mínimo 4 vezes, né? Uma em cada narina, mas 4, então, séries, né, de borrifadas nas 2 narinas por dia ou mais, né? E aí, qual é a comprovação? Olha, ele é um antivirótico, né? E ele também é um modulador de inflamação que vai interferir em TNF-alfa, né, em todas as interleucinas, tá bom? Então vamos lembrar, pessoal, que depois eu vou estimular o nervo vago nela, porque ela tem dificuldade de perder peso, e quando eu estimulo o nervo vago, eu vou liberar a hipocretina e orexina, e vamos lembrar, pessoal, que nós vamos o quê? Quando eu estimulo o nervo vago, eu regulo o hipotálamo, né? Eu vou fazer isso na orelha, eu controlo os níveis de norepinefrina, serotonina e dopamina, pessoal. Isso faz com que as orexinas, ó, que vem do grego orex, que é apetite, né? Ela vai atuar em todo o cérebro, principalmente no controle de serotonina, norepinefrina e dopamina, e vai fazer então a pessoa perder peso, dormir melhor. Não é? Então, isto é muito bom, né? A Cássia falou que já utilizou e é muito bom, né? O Euphorbium, etc. Então, a falta de hipocretina no hipotálamo, pessoal, olha, em demasia vai levar o quê? A sensação de sede e fome, que pode até levar à obesidade, que é o que ela está tendo, tá? E além disso, o sonambulismo, tá?
Então aqui eu coloquei a relação para vocês que existem com problemas de orexina e aqui também a variabilidade da frequência cardíaca, onde ela tem um problema de sistema nervoso autônomo que leva à obesidade. Então isso é muito sério, né? Vamos lembrar que quando eu regulo o sistema límbico, eu vou controlar os núcleos hipotalâmicos, vou regular os hormônios, né? Vou levar o equilíbrio através do sistema nervoso autônomo. E o núcleo do trato solitário, ele é estimulado quando eu mexo na parte visceral que eu ensinei para vocês do grupo de fisioterapia integrativa número 1, não é isso? E também através do estímulo do nervo vago, tá? E aqui, pessoal, olha só, mostrando para vocês que o jeito que ela está comendo errado, pessoal, ela vai levar o quê? Vai em depressão, com ansiedade, comportamento obsessivo, bactérias ruins. Então, tudo aquilo que a gente vem falando para vocês que mudou a nossa vida. Então, em conclusão e proposta terapêutica para a gente encerrar hoje, pessoal, ó, eu fiz microfisioterapia. Entre as sessões de micro, eu indiquei para que ela venha fazer biomagnetismo e vou refazer todas as metas da vida dela através do Psyche. Isso para mim é espetacular, que eu mudo a vida dela com o Psyche. Entre essas sessões, eu vou usar terapia manual, né? Entre as sessões de micro, os exercícios de Samadeva, vou indicar para ela modulação intestinal com correção alimentar, vou entrar com blend de sono que eu falei para vocês, com capacete de LED, com alimento de triptofano associado ao complexo B, senão não ajuda. Vou mostrar para elas mudanças no estilo de vida, na caminhada, na higiene de sono, na sauna. Falei para vocês, lembra? Vou modular a desintoxicação, a parte que é inflamatória e também a parte que é alérgica. Vou entrar com pré-probióticos, com ômega 3, lembra? Para tirar a gordura do fígado, dar um up nela através da coenzima Q10 e um blend da tireoide. Então vamos lembrar nisso aqui, pessoal, né? Clique aqui para você assistir a live, né? Então vocês têm em todos os lugares. Não esqueçam, então, de seguir essas nossas redes sociais, né? Que fazem com que vocês obtenham um e-book que foi feito só para isso, né? E eu espero que eu tenho ajudado vocês que ou já fizeram o curso de fisioterapia integrativa, ou aqueles que estão fazendo, ou aqueles que pretendem fazer. Tem muita coisa para mostrar para vocês. Eu espero que tudo isso vocês, né, estejam fazendo os seus links, estejam usando aquilo que a gente ensinou para vocês. Tá? Então vamos lembrar que vocês entrem em contato com institutosalgado.com.br para obter todas essas informações. Pessoal, então Deus abençoe a todos. Na quinta-feira que vem, lembre-se, novo encontro, mais novidades. Se inscrevam na institutosalgado.com.br e vocês vão receber o e-book, etc. Tá claro?